E tudo que chega é julgado. Não seria esse caso, por envolver um ex-presidente, que eu tiraria esse caso, vou esperar um momento propício. Não, entrou na vala comum. Pois é, aconteceu o que temíamos. Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, entrou na vala comum. Assim diz o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o próprio ministro que irá julgá-lo, junto com mais 5 ministros escolhidos por Lula da Silva, a julgar Bolsonaro, nesta quinta, dia 22 de junho, onde teremos um só ministro escolhido por Bolsonaro. Então você acha que Bolsonaro não se tornará inelegível? É claro que vai ficar inelegível, porque a matemática é exata. Só não se sabe ainda se será por 6-1, dando um voto de misericórdia a Bolsonaro, ou se será mesmo de lavada por 7-0, para quererem envergonhar mais ainda Bolsonaro e toda a direita brasileira. Mas a verdade é que a gente sabe que essa justiça é uma justiça de meia tigela, uma justiça vendida e comprada, que não existe justiça nenhuma nela. Porque senão cidadãos de bem não estariam presos até agora, enquanto que bandidos e chefes do narcotráfico são soltos, têm os seus bens devolvidos, e principalmente são recebidos por generais, aqui no Brasil. Mas pasmem, que até os crimes comprovados pelas suas provas, como cocaínas, estão sendo anuladas a sentença porque não tinham um mandato, enquanto que foram achadas cerca de 700 quilos de cocaína. Eu pergunto, fizeram o que então com a cocaína apreendida, Será que devolveram aos criminosos que não podiam ser presos sem um mandato para mandarem aí para o exterior? Ou a própria Polícia Federal arrumou um jeitinho de se virarem com ela? Bom, diz a lei que as drogas apreendidas pela polícia são incineradas, queimadas exatamente. Mas o engraçado é que isso ninguém mostra, pelo menos nesse caso não mostram, somente mostram a apreensão. Mas o pior de tudo é que o relator desse caso no STF, que votou também a favor da anulação desse crime das cocaínas encontradas, foi o ministro escolhido por Bolsonaro. Isso mesmo, o senhor Nunes Marques, que será um dos 7 juízes a julgar Bolsonaro. Quer dizer, justiça nesse país não existe. Ou é mais uma piada, como um conto da carochinha. Por isso eu já convido a vocês a sentarem o dedo no like e ativar o sininho das notificações, já que não venham tanto aqui, e se inscreverem aqui no canal, para estarem sempre antenados para quando eu sair com um vídeo aqui no canal. Que hoje vocês saberão porque verdadeiramente Bolsonaro será julgado e condenado inelegível por até 8 anos e mais, como também porque Bolsonaro poderá até ser preso. Então já compartilhe esse vídeo também, porque será muito importante para todos nós, patriotas e brasileiros de bem, desse imenso país chamado Brasil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, apesar das notícias que traremos aqui, mas o importante é abrirmos os olhos para as verdades que não são ditas e mostradas por toda a mídia. Mas aqui no meu canal Sandro Sabag Oficial, fazemos questão de mostrá-las, custe o que custar e demore o que demorar. Então vamos à primeira delas. Bom, então para começarmos, eu quero salientar aqui sobre quem criou esse monstro chamado Alexandre de Moraes, já que a grande maioria dos problemas que enfrentamos hoje em dia, nossa política, justiça e até economia, é por causa, sim, desse careca aí. Inclusive, muitos dizem que o nosso maior problema nessas questões é termos o seu Pachecuzão, como presidente do Senado. Mas quem, na verdade, escolheu e apoiou Pacheco para ser o presidente do Senado? Quem? O próprio presidente da República da época, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Aliás, diga-se de passagem, o dedinho podre de Bolsonaro para escolher aliados, hein? Bom, porque assim foi com tantos parlamentares, governadores, até seus ministros, que o traíram, até mesmo juízes como os escolhidos por ele para os cargos de ministro do STF. Então, antes de começarem a dizer que estou criticando Jair Bolsonaro por suas escolhas ou até mesmo por suas omissões, pelo que fez em geral, eu quero dizer aqui que Bolsonaro sempre foi o meu candidato e que realmente eu amo Bolsonaro, não por causa dele, mas sim por tudo que ele fez para o povo brasileiro, principalmente ao lutar pelos mais pobres e humildes dessa nação, em uma época em que todos diziam para ficar
ficar em casa sem se importar com essas pessoas humildes. Mas que Bolsonaro, sim, agiu como um verdadeiro estadista e salvou praticamente da fome milhões de famílias que dependiam de vender algo na rua para se sustentar. Isso foi quando criou o Bolsa Família, até então considerado na época o maior programa social do mundo, que o próprio TCU considerou como o maior programa de transferência de renda mais efetivo para a redução da pobreza. Quando em 2022 o Auxílio Brasil chegou ao maior patamar de beneficiários da história das ações de transferência de renda do governo federal, onde um total de 21,6 milhões de famílias receberam ao menos R$ 600 em 5.570 municípios, a partir de um investimento de 13 bilhões. Mas vocês acharam que o Lula que era o pai dos pobres, né? Então tá aí, né? Toma o cancelamento de mais de 1,4 milhões de programas do Bolsa Família e quase toma a taxação do PIX para a empresa jurídica em conta na Caixa Econômica. Essa era uma boa para as empresas que apoiaram o Lula. Mas foi tanta reclamação dos empresários, principalmente, né, dos que apoiaram o Lula, que teve que voltar atrás. Mas voltando à questão em si, sobre o que vou falar aqui de Bolsonaro, já que não passo pano para ninguém, é que não é porque eu, Sandro Sabag, criei 20 músicas que enaltecem o Brasil e Bolsonaro também, que vou deixar aqui de dizer umas verdades que ninguém fala ou falou aqui no YouTube. Seja bolsonarista ou não, seja de direita ou de esquerda. Inclusive vocês podem comprovar isso aí no meu canal aqui no YouTube, Cantor Sandro Sabag. Aproveite para curtir as músicas, né? E compartilhar e se inscrever lá no canal. Então, verdade seja dita que nós só estamos nessa situação porque tivemos um presidente que não soube honrar o seu povo, que o chama de mito e lota as ruas aonde quer que ele vá. Verdade é que Bolsonaro foi nesses 4 anos de governo muitas vezes um menino chorão que só soube falar e chorar, mas não agiu quando necessário. Não estou falando aqui dos acontecimentos do final de ano de 2022, não. Falo aqui desde a época em que Bolsonaro foi impedido pelo STF de interferir nas decisões de estados e municípios por causa do tal bichinho da China. Porque desde aquela época Bolsonaro já era para mostrar a que veio e falar: não, o dinheiro está comigo, a chave do cofre é minha, só abro ela para quem deixar eu comandar os estados e municípios com relação à saúde. Isto sim, porque Bolsonaro não era obrigado a cumprir uma ordem do STF, principalmente sendo ele o mandatário do país, e principalmente se entregar assim, sem luta nenhuma, sem qualquer contestação. Se bem que a única contestação foi chorar para o seu público dizendo: o STF tirou o poder de fazer algo nos estados e municípios a respeito da saúde. Eu estou impedido de fazer qualquer coisa. Pois é, esse foi o primeiro pisão no pé de Bolsonaro, que Bolsonaro podia, de bate-pronto, já dar um chute na canela deles, mas não. Aceitou passivamente. E quando então esse mesmo STF, através do seu Fachin, inocentou o Lula, tornando-o elegível a presidente, um ex-condenado, ex-presidiário, hein? Claro que era para todo mundo não só se indignar, mas ir para cima desse STF e de todos os políticos que ficaram também só lamentando e chorando pelos cantos, como o próprio Bolsonaro. E mais uma vez, não fizeram nada. Nem nós, nem eles, e nem Bolsonaro, que deveria sim, como chefe da nação, ter falado: aqui não, Jacaré, aqui é Brasil, eu não aceito isso, ou vocês retiram isso ou serão presos por quererem soltar um bandido, bem da verdade, o maior ladrão desse país. É isso que Bolsonaro deveria ter feito, pelo menos eu faria se fosse presidente. Isso não seria golpe, mas sim uma defesa à justiça brasileira, que gasta bilhões por ano para depois soltar bandidos, como fizeram e continuam a fazer. Só para lembrar aqui a todos vocês, nosso judiciário vai custar mais de 112 bilhões de reais este ano 2023, após o aumento do Congresso, onde o próprio STF concedeu um aumento a si próprio de 18%, chegando a um gasto anual neste ano 2023 de 850 milhões de reais, para termos uma justiça de merda como essa do STF. E outro pisão no pé de Bolsonaro e de todos nós brasileiros de bem foi quando a porcaria do nosso plenário, os parlamentares, foram contra o voto impresso, em que eu mesmo falei aqui que os deputados se venderam por caixinhas
made in China no valor de 5 milhões para cada deputado, que aceitou ir contra o voto impresso. Quando o codinome Daniel, vulgo José Dirceu, dizia: se passar o voto impresso, estamos ferrados. Na verdade, ele disse outra coisa, mas por causa da plataforma tem que falar o que mais combina aqui. Mas aí sim que Bolsonaro deveria ter mostrado a que veio quando se tornou presidente, pois foi o que sempre combateu por mais de 30 anos no Congresso, que foi a chamada corrupção. Mas não, ficou lá de novo se lamentando, dizendo porque o Barroso, que na época era o presidente do TSE, se reuniu com os deputados para votar contra o voto impresso. Claro, meu filho, que era para votar contra o voto impresso, já que se não fosse assim, o senhor ganharia facilmente esta eleição, não é mesmo? Mas não, o senhor não fez nada, ficou só reclamando mais uma vez. O senhor deveria ter fechado essa porcaria de Congresso que diz não para a auditoria do voto impresso, porque se deputados eleitos pelo povo não aceitam serem auditados, tanto os seus votos como os votos de governadores, prefeitos, presidentes, a grande verdade é que não merecem serem deputados e terem todas as regalias que o cargo dá de mão beijada para um monte, desses santinhos, que agora nem se pode falar contra eles. Tanto é assim que não aceitaram serem chamados de ladrões, tornando crime quem os discrimina. Lembrando que esta foi uma PEC assinada em dezembro de 2022 pelo Senado, porque lá há dezenas de senadores enrolados em acusações de corrupção. Então era mais uma vez uma chance em que Bolsonaro, sendo presidente da República, deveria ter feito, pelo menos, tentado fazer uma limpeza na política brasileira, como foi feito em Singapura. Por isso concordo com o que disse o grande apresentador Ratinho. Vejam só. E fazer igual foi feito em Singapura, O que foi feito? Então entrou um general em Singapura, consertou o país, depois fez as eleições. Mas primeiro consertou, chamou todo mundo que estava denunciado, falou: vocês têm 24 horas para sair do país. Se não sair, será fuzilado. Limpou Singapura. Hoje Singapura é uma baita de um país. Pois é, e eu também acho que hoje temos que concordar com o apresentador, porque o país deixou de ser uma ilha pobre para se tornar uma das nações mais ricas do mundo. Aliás, Singapura já é hoje o quarto país mais rico do mundo, superando grandes países em apenas 5 décadas. Que liderado por Lee Kuan Yew, que comandou o país por 3 décadas, é considerado como o grande criador deste milagre econômico. Mas aí Bolsonaro ia dizer: mas aí tem que ser ditador, e eu não sou ditador, eu só ando dentro das 4 linhas, Mas tá bom, O seu jogador, meia tigela, você joga dentro das 4 linhas, mas os seus inimigos já ultrapassaram não só as 4 linhas, como até mais de 10 quadras ou avenidas, Tá bom para você? Agora o senhor vai ser cassado, se tornar inelegível, e depois disso ainda podem tentar prendê-lo. Essa é a verdade, porque o senhor Jair Bolsonaro sempre ficou com esse medo, esse trauma de se tornar um ditador de verdade, de tanto o acusarem disso. Então já era hora para escancarar de vez, falar: quer dizer que eu sou ditador? Então tá bom, vocês vão ver o que um ditador é capaz. Mas não, Jair Bolsonaro, apesar de falar muitas vezes que não devia, soltando gritos e palavrões, seja para mídia, políticos e até mesmo ministro do STF, no final foi só palavras ao vento. Porque quando a saliva acabou, pareceu mais um cordeirinho indo para o matadouro. E pólvora que é bom, nada. Não é à toa que dizem que cão que muito ladra não morde. Pois é, mais uma vez Bolsonaro mostrou isso quando pareceu que ia para cima de Alexandre de Moraes no 7 de setembro. Vamos relembrar, hein? Ô menino, acabou o tempo dele. Nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os cargos políticos sejam postos em liberdade. Pois é, tá aí.
Mas no final os políticos continuaram a ser presos e depois, quando o senhor abandonou o barco, até a população que o amava foi preso injustamente também. Então, verdade seja dita, Bolsonaro, se você quisesse deixar de descumprir uma ordem sequer do senhor Alexandre de Moraes, o senhor muito bem poderia ter feito, assim como falou no 7 de setembro. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Levou todo o povo ao delírio. Mas, como bem você disse, foi só mesmo no calor do momento, não é mesmo, senhor ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, e mais uma vez o senhor ficou só na promessa quando disse que não iam tirar o senhor da cadeira presidencial, não é mesmo? Vejam só mais uma vez aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar, mas não vai mesmo. Tá aí, tanta empolgação na hora de falar, falando até de Deus, mas na hora H, na hora de agir, não se traduziu nem se concretizou nada do que disse. Que Bolsonaro e os bolsonaristas me perdoem, mas eu só estou mostrando aqui os fatos e a realidade dos fatos, que alguém aqui nessa plataforma tinha que falar, já que estou aqui para abrir a mente e os olhos das pessoas, para que eles saibam que tudo que aconteceu poderia ser bem diferente, né? Mas muitos falam que Bolsonaro foi traído pelos generais. Sim, foi traído. Mas ora bolas, quem era o presidente e chefe das Forças Armadas até o final de 2022? Não era o Bolsonaro? Não era ele quem estava com a sua caneta Bic para mandar embora quem quisesse? Então por que ele não exonerou os tais generais melancias que estavam indo contra ele e que iriam o trair? Lembrando que 2 dias antes do fim do seu mandato, Bolsonaro exonerou dois dos seus ministros, o da Casa Civil e do Desenvolvimento. Então a pergunta que não quer calar é por que Bolsonaro não exonerou esses 3 ou 4 generais que eram contra Bolsonaro e não colocou quem realmente o apoiava lá no Exército, mesmo que tinha um monte de gente boa que o apoia até hoje, né? Isso sem contar que ele tinha também seu apoio à Aeronáutica e à Marinha, que o apoiavam sem restrição nenhuma. Então o que vocês acham? Comente abaixo. Seria uma retaliação dos Estados Unidos ou então uma ameaça de morte a Bolsonaro? Mas só lembrando aqui que ele mesmo quem disse que só Deus o tirava da presidência, no caso tirando a sua vida, fazendo todos acreditarem, né, em Bolsonaro. Bom, espero que não achem que eu esteja desejando algo assim, não me leve a mal. Eu só estou comentando aqui o que foi falado, mas a verdade é que o povo tem o presidente que merece, porque é tanta gente que fez esse tal duelo do Lula que vou te contar, hein? Haja paciência para um povinho ingrato que prefere o maior ladrão ao político mais honesto do país, que só peca por suas palavras e algumas omissões, como vimos aqui, que talvez sejam mais que necessárias para acordar de vez um povo que dorme na onda de um verdadeiro ladrão e mentiroso, que promete picanha, mas dá abóbora para eles. Também por falar em pecar e errar, quem nunca pecou e errou, não é mesmo? Então o que eu quero dizer antes de terminar esse vídeo, que nada acontece por acaso. Eu espero que não seja necessário Bolsonaro ser preso para que este povo venha acordar de vez e que esses poucos políticos que trabalham para o povo realmente possam tirar os seus colarinhos brancos e arregaçar as mangas para que o Brasil seja livre das garras do comunismo e do mal que se avizinha. Eu sou o Sandro Sabaglio, seu buscador da verdade em luta pela nossa liberdade. Sei que não estou vindo muito aqui, como tantos outros youtubers, mas peço a vocês de coração para se inscreverem aqui no canal, se não for inscrito, para quando eu chegar aqui com um vídeo novo, vocês já possam assisti-lo de imediato. Porque, modéstia à parte, quando eu venho com um vídeo é para mostrar a que vim, não é mesmo? Para escancarar com a verdade. Então, se você gostou do vídeo, não deixe também de dar o seu like, ativar o sininho das notificações e bora compartilhar esse vídeo para que as verdades cheguem
a todo canto desse nosso amado país, Brasil. Meu muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. E a gente se vê no próximo vídeo, que seja logo, graças a Deus. Amém.